Amém. Glória a Deus. Então, mais uma vez, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Esse é um momento muito especial, porque Deus tem preparado para nós uma palavra, assim como os louvores que engrandecem o nome do Senhor, que nós ouvimos, e nós vamos discorrer um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, versículo de número 26. E a Bíblia diz que, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Então, versículo 27, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra, a tua palavra que é viva, eficaz, maravilhosa, bondosa, a tua palavra que nos traz de volta à cruz, que nos traz de volta ao altar, que alinha nossos pensamentos com os teus pensamentos, alinha os propósitos com os teus propósitos, alinha os nossos sonhos com os teus sonhos. Obrigado, Deus. Amém. Eu gosto muito dessa parte da Bíblia, onde é um tratar entre Deus e o povo. Ali nós vemos que, nesses versículos, o Senhor falando a Moisés para dizer ao povo. Mas a história, ela começa um pouco antes. A história, ela é narrada, ela é contada, e ela já começa ali no versículo 22. Porque a Bíblia diz que Moisés fez o povo partir do Mar Vermelho. Moisés fez Israel sair do Mar Vermelho e ir para um deserto. Todo processo na nossa vida, ele tem um deserto. Todo processo que a gente passa, parece que a gente está só. Aquilo era deserto por não haver mais ninguém, mas aquela multidão não estava só. Deus não havia esquecido daquela multidão. A Bíblia diz que eles saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias nesse local e não acharam água. Eu imagino andando debaixo de um sol, o primeiro dia, na esperança de encontrar a água. Eu fico imaginando andando debaixo do sol, no segundo dia, na esperança de encontrar água. Quando chega no terceiro dia, o povo já está ali, que já não aguenta mais. A história nos diz que eles chegaram a um lugar que se chama Mara. E a Bíblia nos traz a definição desse local, que é o mesmo que fonte com água amarga. O local se chamava Mara porque a fonte, ela tinha uma água amarga. Nem toda água que a gente bebe é boa. Parece saloba, parece amarga. Parece que tem um gosto esquisito de calcário. As águas que saem da torneira não são boas suficientemente para nutrir o nosso corpo, porque se ela dá aquele calcário nas máquinas de lavar roupa, que nós já vimos, na máquina de lavar louça, aquela crosta branca, imagine dentro de nós, que somos seres humanos. Tem água que ela não é boa para beber. E ali eles chegaram num local sedentos,
com vontade de matar a sede, porém a água não era boa. A Bíblia diz que Jesus diz que quem beber desta água nunca mais terá sede. A água viva é Cristo Jesus. Quando eles chegaram naquele local, eles não podiam beber a água era amarga, por isso chamou-se aquele lugar de Mara. E o povo, a primeira coisa que acontece é a murmuração, é a reclamação. A primeira coisa é multidão de pessoas, multidão de opiniões, multidão de visões, de pensamentos, mas quando apertou na água, o povo murmurou. A Bíblia diz que eles não falaram murmuração contra Deus, mas contra Moisés. E começaram: o que havemos de beber, Moisés? Você não tirou daquele local? Agora tu nos trouxe aqui, não tem água. Como é que vai ser da nossa vida agora? A água é tudo. Chegamos aqui nesse local 3 dias sem poder ali beber as águas. A solução está numa atitude que Moisés tomou. A Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor. O clamor, ele é o primeiro passo que o cristão, o crente, tem que seguir. Não é reclamar para o vizinho, não é reclamar para a vizinha, não é falar com A, não é falar com B, mas é simplesmente clamar a Deus. O clamor ao Senhor, ele resolve muita coisa. A Bíblia diz que quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Já pensou? Uma pessoa cheia de Deus, líder, adentrar ao Senhor, ele foi lançado. A Bíblia diz que lançou a Moisés nas águas. Mas primeiro o Senhor mostrou uma árvore. O Senhor mostrou que havia esperança. Árvore é esperança. Quando uma árvore ela está perto das águas e ela está florindo, significa que aquelas águas estão nutrindo ela. E nós somos como águas. E a Bíblia diz que quando Moisés adentrou ali naquelas águas, as águas se tornaram águas boas para beber. Ali o Senhor deu-lhes estatutos e uma ordenança. E ali o Senhor os provou e disse. Ali o Senhor disse essa ordenança. Se ouvires, existe uma condição. Existe algo que o Senhor quer mostrar para nós hoje, que Ele trabalha em cima de condições. Olha, se vocês fizerem assim, olha, se vocês seguirem assim, olha, se vocês ouvirem e praticarem, olha, se vocês atentarem para aquilo e guardarem, olha, vocês serão abençoados. Ali o Senhor começa dizendo assim, olha, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. A retidão é os atos de justiça. A retidão é buscar fazer aquilo que o Senhor pediu. A Bíblia dá uma outra condição. E se deres ouvidos aos mandamentos e os guardarem. Não é a gente pegar os mandamentos, pegar a Bíblia, lê-la, ouvi-la, alguém pregar, fechá-la e guardar. Não. É guardar no coração para não pecar contra Deus. Amém? A Bíblia também diz que se nós ouvimos os mandamentos, guardarmos os mandamentos e os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre nós. Das que enviei sobre os egípcios,
aquelas enfermidades que Deus enviou sobre os egípcios, essas não virão sobre eles. Eles viram muita coisa acontecer para que o Deus pudesse arrancá-los daquele local. E nós temos visto muita coisa acontecer nesse mundo. Nós temos visto muita coisa assolar famílias, vidas, mas eu e você ainda estamos aqui. Porque se nós estamos aqui, ainda há um propósito de Deus para mim e para você. Posso ouvir um amém com a mãozinha assim? A Bíblia diz que quando eles ouvem isso, Deus diz o seguinte para eles: olha, essas pragas, essas enfermidades, essas coisas que aconteceram com os egípcios, se vocês seguirem tudo o que eu disse, elas não virão sobre ti. E aí Deus fala o seguinte, sabe por quê? Porque eu sou o Senhor que te sara. Mas se aquelas enfermidades não iam vir sobre eles, por que Deus precisava sarar? Deus precisava sarar num todo. O povo estava inflamado, murmurava, reclamava. O povo não tinha paciência. O povo veio cheio de costume, cheio de atavios pendurados nas orelhas, no pescoço, no nariz, coisas que não agradavam a Deus. Deus tinha que sarar aquela nação. Deus precisava sarar aquela história. Deus precisava mudar aquela história. Aí a Bíblia chega no versículo 27, a Bíblia diz que então chegaram a Elim. Aqui na Inglaterra tem uma igreja Elim, ela tem mais de 500 igrejas, só na Inglaterra, só no Reino Unido. Nós já congregamos em alguns cultos da Elim, em Londres, e a Bíblia diz que Elim é o plural de ramo, então ela significa ramos. Ou seja, nós somos os ramos enxertados na oliveira que se chama Israel. Nós somos a Elim de Deus, enxertadas na árvore, e essa árvore chama-se Israel. Por isso Deus mostra a Moisés primeiro a árvore está florida, a árvore está ali, olha, Moisés, olha, se há árvore aqui, perto destas águas, pode adentrar nela, porque elas vão ficar boas. Deus quer nos dar uma lição nesta passagem, nesta Bíblia, nesse estudo de hoje. A Bíblia diz que chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha que interessante. O principal que nós olharmos aqui é, você tinha sombra e água fresca. Você tinha 70 palmeiras e 12 fontes de água, mas o povo estava sedento e não saiu de perto das águas. Sabe por quê? Porque as pessoas, o povo, a população, nós não podemos sair de perto de Cristo Jesus, não podemos sair de perto da palavra de Deus, não podemos sair de perto das coisas do Senhor. Olha, certa vez eu ouvi algo muito interessante, onde o próprio Deus disse à terra, terra, haja árvores. E nasceu as árvores, nasceram a vegetação. Deus disse ao mar, haja peixe. E houve peixe naquele lugar. Agora tira uma árvore da terra e deixa um tempo para ver se ela continua viva. Tira um peixe da água e deixa o peixe fora da água um tempo para ver se ele continua vivo. Ambos morrerão, porque quando nós somos tirados da fonte, nós não temos mais como sobreviver. Nós não podemos sair da fonte. A fonte é Cristo Jesus. A fonte é o Deus Todo-Poderoso. É o Pai, é o Criador. É aquele que fez os céus e a terra e nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. Para dizer hoje, te saro. Para dizer hoje, eu sou o Senhor, que tiro todas as coisas que está dentro de você. A Bíblia diz que partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel e vieram a um deserto chamado Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito.
E a Bíblia diz que toda a congregação dos filhos de Israel voltaram a murmurar contra Moisés e Arão. A murmuração ela vai ser contra a liderança. Alguma coisa vai acontecer contra a liderança. Olha, estou aqui, não estou vendo nada acontecer, mas Deus havia falado, Deus já havia mostrado, Deus havia de dar uma solução. Essa solução está em Cristo Jesus. A Bíblia nos dá muitos exemplos, muitas passagens de cura, de restauração. A Bíblia nos traz inúmeras situações que nós, como cristãos, devemos de reivindicar, devemos de pedir com fé, devemos de clamar ao Senhor, porque o Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor dá saúde. Nós devemos de reivindicar uma saúde divina vinda do alto de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. 92:13, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. 92:14, e na sua velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Sabe por que tem muita gente que tem mais vigor do que os mais novos? Sabe por que tem muita gente que tem mais saúde do que os mais novos? Porque acreditaram nessa palavra e começaram a viver essa palavra. Começaram a pôr em prática essa palavra. Receberam a palavra e não somente guardaram, fecharam ali e deixaram de lado, não. Mas o guardar é dentro do coração e da alma. E começaram a viver, e começaram a louvar, e começaram a proclamar, e começaram a orar, e começaram a clamar, e dizer que só o Senhor é Deus. Tudo na vida há um propósito. 92:15 ainda de Salmos diz o seguinte, para anunciar que o Senhor é reto. Deus não te deu saúde para você passar um tempo na praia e deixar as coisas do Senhor de lado. Deus não te deu saúde para você tirar férias dele ou da casa dele e ir para um lugar longe e esquecer das coisas do Senhor. É claro que a gente vai tirar férias, é claro que a gente vai na praia, mas não se esqueça do Senhor. Não era esse o objetivo que Deus te deu saúde. Deus te deu saúde para anunciar. Deus te deu vigor, ser vigoroso, para anunciar que o Senhor é reto. As demais coisas a gente acrescenta. A Bíblia diz que Ele é a nossa rocha. A Bíblia diz que nele é que há todas as coisas. A Bíblia diz que a injustiça não está nele, mas a justiça reta, boa, agradável e perfeita do Senhor. E nós sabemos que no meio de todas essas situações, nós encontramos a palavra de Deus para nos dar essa direção. Nós saímos de um local, fomos para o outro, saímos da nossa terra, da nossa casa, fomos para um lugar em que não sabíamos o que iríamos acontecer. A caminhada é encontrado deserto, na caminhada é encontrado adversidades, na caminhada também é encontrado doenças e enfermidades. Mas é Ele quem te sara. Porque Isaías 53:4 diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 53:5, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz. Já pensou bem nessa frase? Aquele castigo que Jesus passou por nós nos trouxe a paz. Tudo isso estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos curados, nós somos restaurados. E nós precisamos, meus irmãos, estar em constante oração uns pelos outros. Porque tem muita gente ferindo e sendo ferido. Tem muita gente que anda por aí ferindo e tem muita gente que está por aí nesse caminho ferido. Quando a palavra de Deus ela vem, ela é sempre exortativa. Guarde bem isso que eu vou dizer para você. A palavra de Deus que passa a mão na cabeça e que mela com mel, ou como diz, né, passa ali um doce na nossa boca para dar assim, só um gostinho. A palavra de Deus que ela não exorta, não corrige, ela não transforma. A transformação ela vem com correção. A transformação ela vem com um reposicionar na nossa vida. E Jesus, sempre que ele curava, ele dizia: vá e não peques mais. Vá, a tua fé te salvou. Há uma ação, uma atitude que Jesus quer que nós venhamos fazer depois daquela cura, depois daquela restauração. E eu creio hoje que pela fé essa restauração está encontrando pessoas aqui. Esse vídeo vai para a internet, vai encontrar pessoas na internet. Esse vídeo vai restaurar vidas. Não é por mim, nem pelo vídeo, mas é pelas palavras de Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz que nós devemos, em João, fala que nós devemos: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Orar um pelos outros faz parte desse projeto. Em Mateus 9:12 diz que nós somos sarados, curados. A Bíblia diz que, ouvindo isso, disse Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus ele veio ali com algo tão especial que ele não perdia muito tempo com quem estava bom. O negócio dele era a visão dele, o foco dele, o propósito dele era as ovelhas perdidas da casa de Israel, era aqueles que estavam doentes, aqueles que conheciam a palavra, estavam desviados da palavra, aquele que conhecia os estatutos de Deus, mas não praticava. Esse era um dos focos de Jesus. Esse era um dos propósitos de Jesus. E a Bíblia nos diz que tudo isso, Jesus fez com o povo de Israel. Só que nós precisamos buscar a sabedoria. Nós precisamos ser sábios. Porque se nós ficarmos ali como Provérbios 3, 7 e 8 diz, Provérbios 3, 7 e 8 diz que não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha que interessante. Tem coisa que nós não precisamos ser sabichões aos nossos olhos, saber tudo. Mas se você começar por temer ao Senhor e evitar ao mal, evitar escorregar com palavras, escorregar com atitudes, a Bíblia diz que isso dará saúde ao corpo e vigor. Deus ele quer um povo, uma nação. Deus está preparando-nos as igrejas do Senhor. Não é para olhar para a visão A, para a visão B. Eu fico pensando o seguinte, que às vezes as pessoas recebem
aquelas revelações e dizem assim: esse é o ano da colheita, esse é o ano do batismo, esse é o ano da amizade, esse é o ano de romper, esse é o ano de avançar. Aí outra igreja põe do lado: esse é o ano de buscar ao Senhor. Então, eu fico imaginando, nessa pandemia, como é que eles romperam? Como é que foi o ano da colheita? Todo mundo em casa. Nós precisamos entender que Deus não muda. Basta nós seguirmos os seus estatutos. Estatutos perpétuos são. Deus, Ele quer nos tratar de uma forma especial. Sabe o que Deus diz em Isaías 55:5? Eis que chamará uma nação que não conheces. Antes de eu pisar aqui na Inglaterra, eu não conhecia a Inglaterra. A Inglaterra não me conhecia. Eu olhava na internet uns vídeos, olhava algumas coisas, mas nunca me foi apresentado. Roberto, essa é a Inglaterra, essa é Roberto. A primeira vez a Bíblia diz que eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Não é? Você tem que estar na nação e ela vai correr para ti. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: por amor do Senhor teu Deus. Não é por você, mas é por amor do Senhor. Porque em você houve manifestações, em você houve cura, em você houve restaurações, em você houve proclamações, em você houve manifestações de Deus. Esta nação, você que está no Brasil, está em Portugal, está na África, esta nação onde você está, tem que ver coisas grandes em você. A Bíblia diz que, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. A Bíblia diz que essas nações correrão por amor a Ele, mas porque houve manifestações sobre nós, sobre a nossa vida. Só que para nós curarmos, nós precisamos também estar curados. Só os curados atraem nações. Só os sarados atraem nações. Mas tem muitos doentes querendo sarar doentes. Tem muitos que primeiro precisam ser tratados para depois querer tratar outros. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos admitir é que nós precisamos de uma ajuda. Que nós necessitamos de uma mão. Que nós necessitamos que alguém ore por nós. Que nós necessitamos que alguém estenda a sua mão, levante ao alto e clame ao Senhor pela nossa vida. Tem muitos que para ajudar o outro precisa primeiro ser ajudado. Só que nessa hora do desespero, nessa hora da vontade de querer fazer alguma coisa, a pessoa logo quer o quê? Quer o púlpito, quer o microfone, quer ali falar. Mas primeiro precisa restaurar. E quando nós admitimos que nós precisamos disso, que nós precisamos dessa restauração, quando nós abrimos o nosso coração, Deus nos põe plantados junto às águas. Aquelas águas podem não ser boas, não tem importância. O homem de Deus mergulha nas águas e as águas ficam doces para beber. Deus nos mostra que tem uma árvore perto daquele local, significa que ela está sendo alimentada e nós precisamos desse alimento, esse alimento que vem direto de Deus. E a palavra de Deus diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o Senhor teu Deus, e fizeres que é reto diante de seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus mandamentos,
e todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas que foram enviadas aos egípcios. Deus diz o seguinte: aquelas enfermidades que foram enviadas para aqueles que não têm Deus, Deus vai guardar a sua vida. Por isso é que eu falei que no Salmo 92 tem muita pessoa de idade que estão mais vigorosos do que as pessoas mais novas. Nós precisamos entender que esse Deus, ele transforma as coisas que não são, as coisas que parecem ser loucas, em coisas maravilhosas. É tempo de invocar ao Senhor. Isaías 55, 6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 8 diz o seguinte, fala sobre os planos. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. 55, 9 de Isaías diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela brota. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é mais eficaz do que aquele quintal ali bonito que o pastor Paulo tem na época do verão, que ele planta e brota. Ele planta e nasce. Ele planta e cresce. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 55, 10. Porque assim como desce a chuva, desce a neve dos céus, e para lá não tornam, ou seja, a chuva não volta, nem a neve volta, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Isaías 55, 11. Ali diz que a palavra dele não volta vazia. Assim será a minha palavra, diz o Senhor, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes a palavra fará o que me apraz. Se a palavra tem que regar, ela vai regar. Se a palavra tem que brotar, ela vai brotar. Se a palavra tem que crescer, ela vai crescer. Se a palavra tem que sarar, ela vai sarar. Se a palavra tem que endireitar os caminhos errados, ela vai endireitar. Se a palavra tem que mudar a pornografia da internet, vai mudar. Se a palavra tem que trocar o tempo que é gasto com as coisas que não são de Deus e deixado as coisas de Deus de lado, ela vai mudar, ela vai corrigir isso, porque os pensamentos, os sonhos e os projetos de Deus não são os nossos. Ele pensa muito mais alto. E a Bíblia diz que quando ela fizer tudo isso, que apraz ao Senhor, que o Senhor tiver vontade, então ela prosperará. E naquilo para que a enviei, Deus, ele está enviando esta palavra hoje para dizer a mim e a você: não te preocupa, aquilo que é necessário, ele já está sarando. Só fica firme, guarda os mandamentos. Se atentamente guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, e fizeres tudo o que é reto perante o Senhor. Há uma condição, há uma ordem para nós. Marcha, marcha, continua, não desista, não deixe esses obstáculos ofuscarem o projeto e o plano de Deus. Não deixe esses obstáculos serem mais altos do que o projeto e as coisas do Senhor. Eu quero dizer para você que a Bíblia me garante, em Marcos 11, 23, 24, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Olha, qualquer um que disser ao seu problema, olha, ergue-te e vai embora daqui, bate em retirada, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, recebê-la-eis. Ali o Senhor quer nos mostrar. Por isso eu quero hoje orar com você para nós encerrarmos. Eu quero declarar com vocês com fé. Faça essa oração com fé. Faça essa declaração com fé. Faça essas palavras saírem de dentro de você com fé. Amém? Graças a Cristo. Vamos lá? Graças a Cristo sou livre. E aquele que o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Não coloco a minha confiança no homem. Não coloco a minha confiança na carne. Coloco minha confiança em Deus. Vivo por fé. Caminho por fé. E não por vista. Sou responsável por minhas decisões e escolhas. Tomo uma decisão e escolho a vida ao lado de Cristo. Escolho as bênçãos de Deus. Escolho a palavra de Deus. Escolho a sabedoria que vem do alto, do trono de Deus. Mas nunca esqueço de ser grato ao Senhor. A gratidão é a memória do coração. Tem muitas pessoas que nós estendemos as mãos e nos pagam com ingratidão. Mas ao Senhor nunca devemos pagar com ingratidão, mas devemos ser gratos. Porque o Senhor é galardoador de todas as coisas. O Senhor fará prosperar o nosso caminho. E você tem que dizer, tenho fé. Tenho fé para falar a esses montes, e esses montes me obedecerão. Obrigado, Senhor, porque lá na frente nós vamos colher tudo que nós plantamos. Vai florescer tudo que nós colocamos na terra. Vai nascer toda a palavra de bondade que que saem da nossa boca. Porque para aquilo que ela foi designada, as palavras de bondade, elas vão atuar e vão nascer e vão crescer. Nem que para isso tenhamos que primeiro corrigir, primeiro ajustar, aplanar. A terra, ela tem que ficar aplainada, arada, maciada. Aquela terra dura, a semente não entra. Mas a terra que já foi fofiada, amassada, ela já está preparada. E às vezes Deus faz assim comigo e com você. Primeiro Ele nos amassa. Primeiro Ele nos quebra em pedacinhos, para depois florir através de nós.